Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do site Aquela Velha Onda. Mais uma vez o nosso especial da Saga do Infinito. Agora a gente mudou o nome porque o nome da saga foi definido finalmente. Faltando um filme para estrear, eles definem o nome da saga, né? O nosso 16º filme, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que não é um filme da Marvel, diga-se de passagem. O Homem-Aranha foi comprado os direitos autorais para distribuição no cinema pela Sony. Desde então a Sony vem tentando fazer vários filmes do Homem-Aranha, alguns com sucesso, outros não. Agora a Marvel fez um acordo com a Sony com a intenção de criar um Homem-Aranha que funcionaria dentro do universo da Saga do Infinito e que teriam filmes individuais dele produzidos e distribuídos pela Sony. O que faz com que esse filme seja da Sony, não da Marvel, mas que o Homem-Aranha dele se encaixe na Saga do Infinito. Então o Homem-Aranha já tinha sido apresentado na Guerra Civil, lá no filme do Capitão América 3, e agora ele ganha o filme dele só da Sony, chamado De Volta ao Lar, porque a ideia é fazer uma piadinha, porque ele voltou pra Marvel. Pra contar a história dele, essa nova primeira história do Homem-Aranha, ele tinha uma ideia bem inteligente de não contar mais uma vez a origem do Peter Parker como Homem-Aranha, principalmente porque, coitado do tio Ben, eu já devo ter visto ele morrer umas 4, 5, 6 vezes, sei lá quantas vezes esse caboclo já morreu. Então o filme começa alguns meses depois do Guerra Civil, o Peter Parker voltou pra escola, ele tá fingindo que ele é um estagiário do Tony Stark, porque na verdade ele está tentando virar um novo Vingador. De repente surge um traficante de armas com alta tecnologia na cidade e ele vai caçar esse cara pra tentar ser merecedor de virar um Vingador e passar a ajudar o Tony Stark e os Vingadores. Em certa cena do filme, a gente vê uma referência visual ao filme Curtindo a Vida Doidado, que é uma forma do diretor e dos roteiristas do filme de falarem que esse filme é altamente influenciado por comédias adolescentes da década de 80. Especificamente, Curtindo a Vida Doidado é do grande influenciador dessa época, o John Hughes. Uma curiosidade, o Robert Downey Jr., que é o Tony Stark aqui nesse filme também, é um dos grandes representantes atores adolescentes da época. Essa ideia de fazer esse filme uma comédia adolescente funciona a favor e contra o filme. A favor porque, por ser uma comédia abertamente, o filme é divertido. Ele tem um tom mais descontraído, mais adolescente, mais jovem, mais rápido, mais fluido, porém ele ainda é um filme de super-heróis e os dois tipos de filme não dialogam entre si. Por um lado, tá lá o Peter Parker tentando escapar da vida de adolescente dele, porque ele acha melhor que tudo isso, ele quer ser já um super-herói, ser um vingador com 15 anos. Por outro lado, no lado dos super-heróis, nós temos ele tentando ser um super-herói e sendo o tempo inteiro rejeitado pelo Tony Stark. You didn't have to come all the way out here. I had that. I was fine. Oh, I'm not here. Thank God this place has Wi-Fi. De todos os filmes da Marvel, o Tony Stark tá mais babaca nesse filme do que em todos eles. Não é porque eles quiseram que o Tony Stark fosse o babaca nesse filme, é porque eles realmente erraram a mão. O que me leva para outro grande problema das tramas de super-heróis desse filme. O Peter Parker se mete numa cena de ação, ele falha, leva a bronca do Tony Stark. Se mete em cena de ação, falha, bronca do Tony Stark. Ele vai fazendo isso com muita frequência, com exceção de duas cenas, uma que é o clímax do filme, porque no final do filme o herói tem que ganhar, e outra no meio do filme, quando ele vai para Washington escondido do Tony Stark, quando não tem o Tony Stark relacionado, o Homem-Aranha realmente é o herói que ele deveria ser, mas tirando isso, o filme inteiro fica diminuindo ele, tanto em personalidade quanto em termos de heroísmo. O que me incomoda muito, especificamente, quando você para pra pensar nele em relação aos outros heróis terrenos da Marvel, ele é um dos mais fortes. Além disso, a trama adolescente do filme é meio deixada de lado para que ele realmente não queira ser um adolescente, ele queira ser um super-herói. E o roteiro vai tentar fazer uma grande reviravolta no meio, que as duas tramas se chocam, e a reviravolta não é muito boa, não no sentido de conflito. O conflito é ótimo pro Peter Parker, para ele entender o que realmente significa ser um super-herói, o peso que isso tem e as responsabilidades que isso traz para a vida pessoal dele. Só que é uma coincidência tão grande, porque a história se passa em Nova York, é meio difícil acreditar que em uma cidade com tanta gente, essas três pessoas estariam relacionadas. O que me leva, provavelmente, é a melhor cena do filme. O diretor John Watts dirige uma cena maravilhosamente bem, que é a cena em que o Abutre descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Ele para no sinal, olha para trás, o sinal fica vermelho, indicando o perigo. Fazendo pergunta pro Peter Parker, ele faz uma pergunta crucial. It's terrible what happened down there in DC, though. Were you scared? I actually didn't go up. I saw it off on the ground. E aí o sinal fica verde, indicando que o vilão, que a cor predominante dele no filme é verde, descobriu que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Tirando essa cena, a fotografia do filme normalmente tende a realçar cores cinzas para indicar o tom urbano, uma parada que já era feita pelos irmãos russos lá atrás, no Soldado Invernal, que tem um resultado que eu acho até bonito, mas que não é muito expressivo. E nem mesmo o excelente elenco que tem o Michael Keaton como o Abutre, o Tom Holland, que tá fazendo um excelente trabalho com o Peter Parker, com alteração de voz, a posição dele de meio escondido, apesar de ser enérgico. Tudo isso fica meio apagado porque os personagens não são muito bem escritos e por isso eu tenho que dizer que o Homem-Aranha de Volta ao Lar fica ali
mediano numa visão fria, crítica, porque apesar de tudo isso, ele é um filme que te leva até o final, te conduz sem te cansar. Porém, como um grande fã do Homem-Aranha, e eu amo o Homem-Aranha dos quadrinhos, de videogames, até dos filmes anteriores, eu odeio esse filme, eu odeio de verdade. Mas eu vou botar aqui o ponto de vista frio como um filme mediano. Apesar do que aparece no filme, que o filme se passa 8 anos depois dos Vingadores 1, que faria com que ele se passasse em 2020, ele na verdade se passa em 2016, porque a Marvel corrigiu a linha do tempo que estava no filme, dizendo que o filme na verdade se passa alguns meses depois do Guerra Civil, porque senão o Homem-Aranha não chegaria no estado que ele está no Guerra Infinita, então ele precisa que esse filme se passe em 2016 e não em 2020, depois de tudo que aconteceu na Saga do Infinito. Como eu disse, esse filme está diretamente ligado com Guerra Civil, então tem muita coisa daquele filme aqui, principalmente o Homem de Ferro como o guia do Peter Parker, e o Capitão América aparece nos vídeos, o Peter Parker faz uma piada. I stole the shield. Além disso, o professor da escola do Peter fala que Thank you, Captain. I'm pretty sure this guy's a war criminal now, but whatever. I have to show these videos. It's required by the state. Let's do it. o que é uma referência ao que acontece com o Capitão América no final do Guerra Civil. O vilão do filme, Abutre, consegue os poderes e a tecnologia que ele usa porque ele roubou tecnologia alienígena dos alienígenas que caíram na Terra no final do Vingadores 1. Inclusive, ele tem uma rixa com o Tony Stark porque a empresa do Tony Stark roubou a possibilidade de um emprego para ele no começo do filme, que se passa logo depois dos Vingadores. Esse filme tem várias referências ao universo do Homem-Aranha na Marvel. Tem uma menina chamada Cindy Moon, tem um cara chamado Aaron Davis, várias coisinhas pequenas que podem indicar possíveis futuros para Marvel, como colocar o Homem-Aranha nesse universo. Tem um possível Escorpião, tem uma possível Silk, tem um possível Miles Morales. O que vale muito mencionar é o diretor da escola do Peter, chamado Diretor Morita. Ele é interpretado pelo mesmo ator que interpreta um tal Soldado Morita lá no filme do Capitão América, o que indica que esses dois personagens são parentes. Inclusive, ele tem uma foto do personagem anterior dele no escritório dele no filme. No final do filme, nós temos duas referências direto que ligam com Guerra Infinita. Primeiro, é falado que o Tony Stark vai pedir a Pepper Potts em casamento. Nessa mesma cena, é dito que o Homem de Ferro criou uma armadura, o Aranha de Ferro, pro Homem-Aranha, que vai ser usada por ele lá no Guerra Infinita, quando ele precisar ir pro espaço. Para finalizar, o Stan Lee aparece como um senhor brigando com o Peter Parker numa janela de um prédio. Don't make me come down there, you punk. E agora, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem aqui no link pro nosso último vídeo e para a nossa playlist completa. E espero que vocês assistam Thor Ragnarok, que é o nosso próximo vídeo. Até mais!